Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos falantes de português. Como está a sua vida, gente? Fico muito feliz de que vocês tenham aqui entrado na nossa oportunidade para bater o papo, para falar de maneira um pouco diferente as aulas e praticar-se algumas coisinhas. Mas então, antes de começar, como sempre, eu quero que a gente se conheça um pouquinho, que falemos quem somos, como aprendemos português, qual é o nosso interesse em aprender português, esse tipo de coisinhas que vão fazer que nós possamos ter uma reunião assim um pouco mais relaxada. Então, vou começar eu. Se vocês podem, em algum momento, também, por favor, liguem as suas câmeras para nós ver com quem estamos falando, que é realmente muito mais agradável quando a gente pode ver a pessoa que está do outro lado do computador. Então, eu me chamo Patrícia, eu sou professora de português de multilíngua, faz já vários anos. Também sou professora da Universidade de Antioquia em geral, de outras coisinhas. Eu aprendi português na universidade porque minha profissão é tradução e interpretação de português. E depois eu fiz um mestrado em ensino de línguas estrangeiras. Por outro lado, eu tenho também vários amigos assim brasileiros, então meu interesse pelo português começou com meus amigos brasileiros e, bom, depois continuou para outras coisas da vida e tem sido uma ferramenta muito, muito útil realmente para meu trabalho, para a minha vida pessoal, para muitas coisas. Então, gostaria de saber quem são vocês, como vocês estão aprendendo português, se é na universidade ou é em outro lugar. Qual seria o motivo para aprender português? Se vocês já sabem que vocês querem trabalhar, ou vocês querem estudar, ou simplesmente é uma questão assim de que vocês gostam de estudar línguas, esse tipo de coisas. Então, não sei. Bom, eu tenho aqui o Camilo, que tem aberto o microfone. Camilo, você quer começar, querido? Bom dia, professora. Bom Como vai dia. você? Tudo beleza, querido? Tudo muito bem. E você como vai? Muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. Olha, que legal escutar você por aqui. Então, me diz, querido, onde você mora, de onde você é, como você está aprendendo português, onde, esse tipo de coisas. Eh, Vocês relembram um pouco, certo? Que eu estudo português em Duolingo. Sim, 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 claro. Eu me lembro de você, porque você não é a primeira vez que entra aqui no nosso bate-papo. Então, estuda português autonomamente aí com Duolingo. Alguma coisinha a mais para estudar Eh, português? Também escuto muito as canções de Roberto Carlos em português e isso também ajuda muito. Claramente, sim. Bom, perfeito. E qual seria a sua motivação para aprender o português? Eu quero viajar ao Brasil e trabalhar lá. Você quer viajar para o Brasil, trabalhar no Brasil? Que coisa interessante. Você já viu, já explorou assim na internet alguma cidade em específico? Sim, eu explorei a cidade de Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade onde as pessoas são mais felizes no mundo. Olha, você quando viaja para o Rio de Janeiro, você vai se ligar aqui também para esse conversatório e você vai mostrar fotografias, vídeos de tudo da sua vida no Rio de Janeiro, que vai ser super, super legal. Uma coisinha, Camilo, e você onde mora, querido? Eu vivo aqui em Andalucía, a França. Eu não entendi bem. Pode repetir onde você mora? Andalucía, la Francia. A Entendi. França. Ok, Uhum. então, no país da França, certo? Não, não, é aqui em Medellín, Oh, pero el barrio mío se llama Andalucía. entendi. Olha, é que eu tava ficando assim confusa, porque já tivemos em outros conversatórios, assim, pessoas ligadas de todo o planeta, da França, da Espanha, do Brasil, do Equador. Então, você está especificamente em Colômbia, Medellín, correto? Sim,
Perfeito, perfeito. Olha, também como você está assim, bastante interessado no português, talvez você gostaria, não sei, de acompanhar algumas aulas de multilíngua na Universidade de Antioquia. Então, bom, a gente nesse momento está no metade do semestre, mas para o próximo semestre você pode contatar multilíngua, se chama assim multilíngua, para se cadastrar nos próximos semestres e assim estudar conosco ali. Acho que também poderia ser um complemento para a sua estratégia. Bom, querido, muito obrigada pela sua apresentação, muito boa e completa. Vamos ver agora as outras pessoas que estão aqui, talvez a Dália aqui, ela vai surpreender um pouco nós com a sua experiência com o português. Dália, querida, se apresenta conosco, por favor. Bom dia, Bom dia. obrigada. Meu nome é Dália Mendalia, eu sou a bacteriologista e trabalho como uma empresa da França, mas nós temos um escritório no Brasil e este ano eu estive no Brasil quase um mês completo, Foi todo uma experiência fevereiro, maravilhosa. Bom, se todo antes fevereiro, sim. do cauticismo assim, terrível do Brasil, a Dália estava lá, gente, e vocês não vão acreditar. A Dália pegava as aulas de português com o telefone e ela mostrava assim São Paulo inteiro, a gente podia Na ver Paulista. a Avenida Paulista, foi uma coisa maravilhosa, cara. Oi, querida, e qual é a sua motivação para estudar português? É mesmo o trabalho pelo escritório ou você tem outra motivação? Sim, eu comecei a estudar com Duolingo, autonomamente, mas pelo meu trabalho eu tive que começar um curso um pouquinho, umas aulas um pouquinho mais sérias para aprender a compreender, a falar um pouquinho melhor. E eu acho que melhorado muito, porque agora só tem dois níveis. Uhum. Mas quando eu falava no Brasil, a gente dizia que eu falava muito bom. Muito bem, olha aí, Camila, Isso foi publicidade. muito surpreendente para mim, porque eu Claro. estava muito segura. Eu não Olha, sabia como estava falando. então, aí, Camilo, pega aí a informação da Dália. Ela começou com você com o Duolingo, mas depois que ela pegou as aulas com a Universidade de Antioquia, publicidade aí, ela Sim, começou a sim. falar de fato muito, muito melhor. Eu me lembro muito de como era a sua fala no primeiro nível e agora a Dália é uma pessoa super fluida e olha que ainda falta. A Dália E está no ainda nível falta, 2, sim. exatamente. Então, a gente Ainda vai falta. continuar aprendendo, a gente vai continuar fazendo muitas coisas Sim, desse estilo. Oi, sim, Dália, eu então, acho que sim. parabéns, parabéns também Obrigada. porque você não somente está falando bem, mas você também tem confiança na língua, que é algo muito importante. Então, Sim, penso que esses espaços aqui vão fazer com que vocês desenvolvam um pouco mais essa confiança e aí vocês vão falar cada dia melhor. Vamos ver com Dylan. Dylan, acho que foi uma das primeiras pessoas que entrou aqui no nosso conversatório. Dylan, meu querido, se você pode ligar seu microfone para falar conosco e também a sua câmera, a gente pode saber quem você é, onde você mora, o que você faz na vida, por que você estuda português? Oi, bom dia. Meu nome é Bom dia. Dylan. Bom, eu gosto muito do português por causa que eu morei lá há um tempo. Eu estou estudando engenharia em telecomunicações aqui na universidade. Mas quando eu estava muito mais criança, eu tinha 14 anos, agora eu tenho 21, né? Eu morei em Manaus há 2 anos. Não sei Ah, se vocês imagina. conhecem. Ah, Sim. e Desde esse momento, eu fiquei apaixonado pela cultura brasileira e eu gosto muito do português e eu sinto que eu posso aprender e ajudar também algumas pessoas, né, com o que eu sei agora. Claro, com certeza. Olha, e você vai falar aí, como você já teve essa experiência em Manaus, você vai falar de uma lembrança assim, muito especial que você tenha da cidade, para nós estar aqui um pouco em contexto com você. Uma lembrança assim, muito positiva, muito boa que você tenha dessa cidade de Manaus. Eu tenho muitas, muitas engraçadas também. Eu não sabia falar português. A gente viajou lá sem saber. É, e a gente tinha a obrigação de aprender. Eu acho que isso, isso foi, essa vai ser a minha lembrança, aprender, é,
viajando, conhecendo, me esforçando, né? Porque acho que é difícil chegar lá e sem saber se comunicar, mas com esforço, sei lá, Claro. a gente aprendeu. Claro, foi uma questão assim de sobrevivência também para você, tipo, se comunicar naquele país onde você não falava nada, foi uma questão de sobrevivência. Mas então uma pergunta, na sua experiência aí que você chegou de zero, como foi o relacionamento com as pessoas? Eles foram amáveis com vocês, eles foram compreensivos, ou vocês sentiram que vocês tinham que aprender assim, muito violentamente? Como foi esse o processo de adaptação com eles? Eles abriram as portas assim para que vocês aprenderam ou não tanto? Eu nunca teve problema com as pessoas. Para mim, o brasileiro é muito carinhoso, sei lá. Ele não tem problema de te ensinar, pelo menos no meu caso, né? Eles tentaram sempre falar comigo, mesmo assim eu não entendia, né? Mas eu nunca teve algum problema com eles. É, eu acho que, que nunca foi agressivo no momento. Sempre foi, tipo, amável, eles tentavam ensinar você, foi assim como umas pessoas abertas. Mesmo você não entendia, eles tentavam se comunicar. Era algo assim? Porque eu entrei numa escola estadual, eu tinha 14 anos quando estive lá, então o meu pai é muito louco, então ele falou, vocês vão aprender lá e só isso. Então aprendeu. Então deu certo, querido, deu Então certo. aprende, né? E aí os meus colegas da escola, sei lá, sempre tentaram me ensinar e agora eu posso manter uma conversa com alguém. Perfeito. Então você se sentiu bem-vindo nessa escola estadual. Tipo, eles tentavam ensinar você e você se sentiu assim como que você era bem-vindo nessa escola. Muito bem, querido Dylan, realmente. Olha, e você nesse momento onde está na vida? Onde você está? Eu moro num povo, uma cidade perto de Medellín. Eu não sei se você Ok. conhece Rio Negro. Claro, claro, claro. Tu fica muito perto, tá? O aeroporto aí. Então, a gente conhece, a gente já tem ouvido. Então, muito bem, muito bem, muito bem. A gente temos aqui experiências internacionais, todas concentradas no português. E aqui vamos praticar um pouquinho mais. Obrigada, Dylan. A gente vai começar a nossa temática de fala em um momentinho. Somente estamos aí esperando que, bom, a gente vai se conhecendo para quebrar o gelo, como fala assim a gente, mas igualmente também dando como oportunidade para que cheguem as outras pessoas. Então, vamos ver se outra menina que fala comigo, a Sandra. Sandra, minha querida, como você vai? Tudo beleza, professora. Tudo tranquilo? Que legal essa energia. Muito bem, Sandra. Olha, menina, onde você mora? Primeira pergunta, onde você mora? Eu moro no Medellín. Ok, perfeito. Medellín. Você mora em Medellín. E como você está aprendendo português? Duolingo, você viaja, você estuda? Eu estou estudando com multilíngua, com você. Oh, sim, é verdade. Então, Com perfeito. você. Muito bem. E quais são seus objetivos para estudar português? Eu também estudo escutando canções, Uhum. assistindo a filmes, no Netflix, escutando a rádio, Claro, muito importante. no Facebook, uma rádio que se llama ¿cómo es? Se me olvidó. A voz, A voz do sí, Brasil. a voz de algo así. Uma coisa assim. Olha, mas Eu essas quero, estratégias estão muito boas. Aqui, gente, todos aí atentos. Olha o que faz a Sandra. Ela vê filmes, ela assiste televisão, ela escuta rádio, ela estuda mesmo também formalmente multilíngua. Então,
a vida dela está cheia de português, gente. Então, isso realmente ajuda todas as pessoas que querem aprender uma língua. Enquanto vocês tenham mais contato com a língua, realmente vocês vão aprender mais rápido. Então, parabéns por esse esforço, Sandrinha. E quais são os seus objetivos? Você quer aprender português por quê? Eu quero ir a estudar, a fazer uma passantia Uhum. em Bahia, Uau! em Bahia, a conhecer na cultura do Bahia. Eu Hum. já eu estuve, Eu estive. eu estive na Brasil, fazer 10 anos, 10 anos. Oh, e em que lugar do Brasil você esteve? Esteve em Belo Horizonte, Uma das Ah, cidades mais lindas. Que Belo legal. Horizonte, Campinas e São Paulo. E você foi assim de turismo ou você foi por trabalho, por estudo, ou por visitar alguém? Eu fui a um congresso, Aham, sim. Você... Ok. durante um mês, Muito bem, super bem. e na Universidade de São Paulo, Universidade Minas Gerais e Uhum. Universidade de Campinas. É um recorrido Percorrido completo acadêmico. sim. Muito bem, você visitou uma das universidades mais importantes do Brasil, de fato, não sei se você sabia, mas a Universidade de São Paulo também é uma das universidades mais reconhecidas da América Latina, então vale a pena, é uma questão que vale a pena conhecer e também Muito sonhar. grande, muito grande, Enorme. sim, muito bonita, não vendedores. Imagina, então, tem diferenças também culturais, muitas, claro. Ô, querida, E é aberta, é aberta aberta. a qualquer pessoa que queira entrar. Sim. Exatamente. Então, algumas diferenças que podemos ir aí vendo das coisas em diferentes países, não unicamente Brasil e Colômbia, mas muitos países têm coisas diferentes. Olha, Sandra, eu quero que você aprenda uma palavra hoje. O que você quer fazer na Bahia é um estágio. Estágio. Isso que você falou de passantia, você fala de estágio. Então, Estágio. perfeito. Você tem muita relação acadêmica assim com o Brasil, então acho que a sua contribuição aqui no nosso conversatório vai ser bastante importante para todos. Meus queridos, temos já a casa cheia. A gente está já com a casa cheia. Mas eu quero saber se antes de nós passar diretamente para o nosso conversatório, temos alguém que queira se apresentar, digamos que queira se falar de boa. Olha, eu estou aqui, eu quero falar português, meus objetivos são testes, ou vamos direto para o conversatório. Vamos ver se alguma pessoa que queira compartilhar conosco um pouco do seu português. Oi, Oi, tudo bem? Camila, perfeito, menina. Você fala conosco quem você é, onde você mora, como você estuda português e por que você estuda português. Bom, eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente estou no Brasil faz alguns meses, estou fazendo mestrado. Bom, eu entrei nesse grupo porque minha experiência com o português também foi um pouco semelhante com a do Camilo. Eu cheguei aqui e não tinha muito conhecimento, então é importante compartilhar essas experiências, escutar, aprender com os outros como estão fazendo o seu processo e nada, também essa paixão pelo português, não? Perfeito. Olha, e antes de você chegar ali no Brasil, quando você chegou no Brasil? Faz alguns meses? Faz quanto tempo? Faz um ano. Faz um ano. E quando você chegou aí ao Brasil, você tinha algum contato com o português anteriormente ou você chegou assim em sério igual que o Camilo? Eu tinha um pouco de conhecimento, não? Também, eu acho que como muitos aqui, o seu Duolingo, que é uma estratégia muito boa e facilita muito também a proximidade com o idioma. A música, tinha mais contato, tinha alguns contatos também com algumas pessoas, mas o dia a dia aqui fez que eu tivesse mais proximidade com o idioma. As pessoas, sem dúvida, foram totalmente importante. E algo muito legal é que, ainda morando no Sul, eu moro com pessoas de muitas cidades
de diferentes estados do país, então tenho muita proximidade com diferentes sotaques, gírias específicas, então isso aprendizagem é muito bom, porque ainda está num lugar específico que tem uma tradição, tem uma cultura muito específica, a cultura gaúcha. Tenho proximidade com paulistas, cariocas, do Nordeste, que é um estado que acho muito legal. Enfim, então, esse é o que me tem aproximado um pouco mais. Claro, você tem assim como uma variedade assim com pessoas, com culturas, com também linguagem, com tudo. Que legal, querida. E então, originalmente, de onde você é? Olha, espera um momentinho. A gente está aqui, como sempre, com coisas internacionais aqui no nosso conversatório. Muitas vezes nós temos presença assim, de muitos lugares. E você, querida, de onde é? Originalmente, antes de viajar para o Brasil. Eu sou de um povo que se chama Supia Caldas, do departamento de Caldas. E fiz, eu me formei na Universidade de Antioquia, eu sou egressada, e já, eu depois viajei para... E o que você estudou na Universidade de Antioquia? Estudei enfermagem. Enfermagem. E você está fazendo um mestrado relacionado com a sua profissão, correto? Sim, isso. Ok, perfeito. Então, muitas histórias de vida, muitas maneiras de estudar a língua, muitas maneiras aqui também de nos complementar com nossas conversas e também com nossas práticas. Então, temos estratégias para estudar, temos diferentes objetivos, temos diferentes contextos. Obrigada, querida, muito obrigada. Alguém mais assim que gostaria de compartilhar um pouco com nós a sua experiência? Temos Bom dia, Jadira. Perfeito, Jadira. Se apresentem conosco, por favor. Obrigada. Bom dia, meu nome é Jadira Borrero, eu sou professora na Universidade de Antioquia. Eu adoro o português, é uma língua preciosa, hermosa. Estive no Brasil faz 2 anos. Eu estive no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Bahia, em Salvador de Bahia. Eu acho que é uma cidade fantástica, muito, muito legal. Bom, eu quero seguir praticando, estudando, conhecendo o português e a cultura brasileira, que eu adoro. Perfeito. Obrigada. E olha, você apanhou seu português aí completo nessa viagem ou você estuda de alguma maneira? Não. Eu estudei, eu não lembro. Estudei em multilíngua primeiro, depois estive no Brasil um mês, depois voltei. Morei 3 meses até há 2 anos, que eu estive como 6 meses, mais ou menos, em total, em 2 estadias distintas, fazendo uma estadia pós-doutoral na Universidade de Salvador de Bahia. Mas, por ser um pós-doutorado, a atividade acadêmica é muito diferente que fazer um mestrado ou um doutorado, né? Claro. As pessoas têm mais autonomia para pesquisar, para escrever, mais que assistir a aulas, então a relação é diferente, né? Um pouco mais autônomo. Muito mais autônomo, independente. Então, também a comunicação é muito diferente. Não é tão forte, talvez, é mais individual, e por isso os espaços de socialização são distintos, etc. Né? Então eu acho a primeira coisa é que quero lembrar sempre o português, e faz 2 anos não escuto, não falo. Hoje é o dia! Hoje então, é o dia. Muito obrigada com você, Patrícia, você é muito dinâmica. Não, mas a ideia é que a gente, claro, a ideia é que a gente sinta assim, essa energia positiva que todos podemos ter em relação à cultura brasileira, à língua portuguesa e também com esse, digamos, esse processo que nós vamos levando aqui, já seja para praticar, seja para continuar aprendendo, seja para explorar a língua. Então, perfeito. Obrigada, Jadira, por se apresentar conosco. E olha, gente, antes de nós continuar, eu quero lembrar para vocês que agora
agora, aí no bate-papo, eu estou enviando um link para que vocês, por favor, entrem e avaliem nossa experiência aí do conversatório, que isso aí realmente é importante para, digamos, para nós continuar como avançando, melhorando, corrigindo coisinhas aqui nas nossas oportunidades de língua portuguesa. Então, meus queridos, vamos começar já. Igualmente, eu sei que vocês vão ter a oportunidade de se apresentar um pouco nas seguintes dinâmicas e vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês vejam bem. Espere. Para que vocês vejam bem como é que vai ser a nossa dinâmica. Nós temos essa temática de hoje, que é gravidez e aborto no mundo. E vamos ter como vários momentos de conversa. Então, primeiro vamos falar de como é a vida de uma mulher grávida. Aqui talvez tenha algumas mulheres que já tiveram a experiência da gravidez e outras pessoas que podem imaginar como é a vida de uma mulher grávida. Então, eu quero que vocês conversem aí o que vocês pensam. Claramente aqui tudo é opinião. Então, o que vocês pensam que pode ser a vida de uma mulher grávida, tipo... Bom, depois podemos ver os exemplos. Depois, o segundo momento de conversação pode ser quais podem ser os motivos para não continuar a gravidez. Tipo, vocês já têm ouvido, vocês têm visto, vocês têm lido, que coisas podem levar para que as pessoas não continuem com essa gravidez. Agora, depois, o terceiro, porque algumas pessoas concordam ou não concordam com o aborto. Então, temos como protestos e manifestações dos dois pontos de vista, pessoas que concordam, pessoas que não concordam, países que apoiam, países que não apoiam, mas por quê? Quais são os motivos que elas têm? E, finalmente, vamos falar um pouco sobre a educação sexual, se ela está ou não está relacionada com a gravidez, ou se está e não está relacionada com o aborto. E, bom, aí depois podemos ver um pouco as nossas conclusões. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Primeiro, em cada temática, eu vou falar um exemplo pequeno. Depois, eu vou dividir o grupo, digamos que em pequenas turmas para que vocês conversem sobre essas temáticas. Depois, vamos voltar, vamos dar uns 10 minutos aproximadamente para que vocês conversem. Depois, nós voltamos aqui para a sala principal e um representante de cada grupo vai falar um relatório, quer dizer, como um resumo da conversação de vocês. E depois, talvez, se temos perguntas ou respostas, então podemos falar delas também. E agora, então, vamos com a primeira pergunta, que é como é a vida de uma mulher grávida, de uma pessoa que está grávida. Então, o que eu tenho na minha cabeça, porque eu ainda não estou grávida, eu nunca tive essa experiência, então penso que também é diferente o que a gente imagina que é o que a gente viver aquilo. Eu penso que a vida de uma mulher grávida deve ter como muitos momentos de diferentes ânimos. Então, porque também você sabe que a nível hormonal, são como muitas trocas aí que tem o corpo, muitas mudanças que vai experimentando o corpo. Então, isso vai como influindo nas emoções das mulheres. Então, pode ser que um dia a mulher tenha um ânimo muito alto, pode ser que outro dia tenha muitas dúvidas, pode ser que outro dia veja o mundo assim terrível, ou pode ser que tudo seja muito lindo. Penso que nesse sentido emocional, pode ser assim como, vamos dizer que alguns dias por abaixo, outros dias por acima, dependendo também do entorno e de tudo aquilo. Então, meus queridos, o que vamos fazer agora? Vamos ver se eu posso fazer isso aqui mesmo. Sim, perfeito. Eu vou dividir vocês em pequenos grupos de conversa. Não se preocupem que não vão ser muitas pessoas por grupo, vão ser entre 3 e 4 pessoas por grupo. Vocês vão conversar, vamos dizer que uns 5 ou 10 minutos sobre essa temática, como é a vida de uma mulher grávida. E depois aqui voltamos todos para a sala principal. E vocês, uma pessoa me conversa sobre como vocês disseram que era essa vida. Então, estou criando os grupos. Eu penso que... Ok. Me espera que estou vendo aqui. Vou modificar uma coisinha. Perfeito. Então, estou já abrir as salas. Vocês podem entrar na sala simplesmente clicando aí no convite. Por favor, vocês cliquem, entrem na sua sala e em 5 minutos a gente se fala aqui outra vez. Vamos lá. Eu vou tirar vocês das salas para voltar à sala principal. Não se preocupem com o tempo que eu aviso vocês. Então, já muitas pessoas entraram.
mas algumas pessoas estão faltando. Por exemplo, o Camilo, o Carlos e a Estefania ainda não acompanharam a sua sala. Tem algum problema? Vocês não viram o convite? É unicamente clicando no canto direito, que vocês veem ali o convite, somente tem que clicar. Carlos, querido, eu vejo que você continua ali, Carlos. Perfeito, já todos acompanharam. Muito, muito, muito bem.
Bom, bem-vindo às pessoas que já estão entrando aqui das suas salas. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado a todos por ter conversado aí nesses grupos. Eu penso que já estão todos aqui, quase está faltando somente algumas pessoas que vão chegar em 20 segundos. Igualmente aí, quando elas cheguem, nós vamos saber como é que foi, como é que foram as opiniões de todos, vamos ajudar-nos um pouquinho, talvez, com o vocabulário. Para as pessoas que estão aí começando com a língua, eu penso que é uma oportunidade, assim como bastante importante, vocês verem que outras pessoas estamos fazendo isso também, então, todo processo tem um início, talvez seja o momento de iniciar seu processo com o português aqui com essas conversas. Igualmente, bom, obrigada a todos que já estão chegando, meus queridos, bem-vindos outra vez aqui à sala principal. Bom, antes de nós falar dos relatórios, eu vou deixar no bate-papo outra vez o link para as pessoas que ainda não têm avaliado o nosso processo aqui desse conversatório. Em algum momento, não se esqueçam de fazê-lo. E agora vamos falar com uma pessoa de cada grupinho para que diga para nós como é que foi essa conversa, como é que foi, tipo, as ideias mais importantes, talvez, ou se vocês concordam com alguma coisa ou com não. Vamos ver do primeiro grupo que tínhamos a Camila, o Camilo e o Carlos. A Camila, que era a única menina desse grupo. Camila, como é que foi a conversa com o seu grupo? Vocês quais opiniões têm? Você pode fazer assim, um resumo, um relatório do que vocês conversaram, Camila? Sim. A gente começou falando sobre como era a vida de uma pessoa grávida, de uma mulher grávida, não, no caso. Eu acho que era, tipo, a gente apresentou posições em quanto à vida como tal, não, o funcionamento dela, de se ficar em casa, de fazer exercício, de a boa alimentação que precisa ter, ou se dependendo a gravidez da mulher, se era de alto risco ou não, ela precisava, digamos, redobrar esses cuidados, desses suplementos, e ela podia, digamos, deslocar para seu trabalho, fazer, tipo, essas atividades, não? E depois a gente ficou em dúvida se nós só precisávamos falar dessa pergunta ou se precisávamos falar das outras perguntas. Não, Então, somente da primeira pergunta. Depois, cada momento, cada pergunta vai ter seu momento. tá, então, digamos, a gente conseguiu conversar sobre isso, não? Sobre as etapas, digamos, como essa vida da gravidez, em que ela influencia na vida, digamos, da mulher, desses cuidados que qualquer pessoa precisa ter, mas que na mulher deve ser, digamos, macios também, não? Ok, perfeito. Então, pode dizer que então vocês disseram que a vida da mulher grávida tem como vários aspectos, porque precisa ter cuidados específicos, mas ao mesmo tempo eu vi que você também falou assim de as mulheres que trabalham, que são grávidas e trabalham, por exemplo, então com alimentação e com tudo aquilo, é algo que deve ser de muito cuidado. Obrigada, Camila. Vamos ver Obrigada, aí agradeço. com o segundo grupo, que foi Dália, Sandra e Jadira. Eu penso que desse grupo, a única pessoa que eu não ainda ouvi foi a Jadira. Então, Jadira, querida, você podia falar assim, um pouco sobre o que vocês falaram nesse grupinho? Sim, nós falamos sobre duas coisas. A primeira, como é a maternidade, os conflitos, as belezas, as múltiplas coisas, que não é um assunto ideal, que temos uma imaginação um pouco ideal da maternidade, mas realmente a maternidade e ficar grávida é muito complexo, porque nós mudamos, nossos corpos mudam, nossas emoções são muito difíceis, complexas. Ter filhos também foi uma coisa que falamos, a dificuldade na atualidade, a perda de esperança, de confiança sobre a humanidade, as dificuldades de nosso mundo, de nossa América Latina. Mas meus dois companheiras, elas não são mais. E você é mãe? Você tem filho? Sou eu. Perfeito. Tenho dois filhos, mas todas concordamos que a maternidade é uma opção, não é uma obrigação das mulheres. Não temos obrigação de ser mais, temos
a possibilidade, o direito de optar, de decidir, de tomar uma decisão sobre a Ok. possibilidade de maternidade. Já, não falamos mais Ah, não, coisas. mas você falava muito, porque vocês se focaram em algo também, um aspecto diferente do grupo anterior, que foi também como as dificuldades, o complexo que pode ser estar grávida, claro, tudo tem coisas boas e coisas difíceis, então realmente, como vocês falaram, e talvez da sua própria experiência, você fala aí tudo das mudanças corporais, das dificuldades da América Latina, imagina agora que com a Covid, talvez as coisas estão ficando ainda mais difíceis no mundo inteiro. Então, claro, importante esse aspecto também da gravidez. E, bom, não é uma obrigação, como vocês estão dizendo. Vamos ver no grupo número 3, que tínhamos o Alejandro, o Dylan, a Stefania e a Lucia. Aí, o Dylan vai ser a pessoa encarregada, neste momento, de fazer esse relatório geral sobre a sua conversa. Dylan, o que vocês falaram ali? Oi, bom, a gente concorda, eu acho que todo mundo concorda que ser mãe ou ser pai é muito complicado, muito difícil. Uma das colegas daqui do grupo falou que é um processo de muita responsabilidade desde o começo, que você dá conta que tá grávida e até o final. Mas uma das companheiras falou que a mudança emocional também é uma coisa que vai ser fundamental, importante nesse processo, e ter o apoio dos parentes, dos pais, da família, também é muito importante para a grávida, né? Ok. E a gente, Bom, sim, a gente... a gente concorda que ser mãe ou pai é complicado demais. Então, Dylan, você acabou de falar algo que eu concordo completamente, que não é uma questão unicamente das mulheres, também os pais têm assim uma responsabilidade e uma complexidade que eles devem assumir se eles vão ser pais. Então, uma mulher grávida é uma coisa, mas a mulher não ficou grávida sozinha. Também existe aí uma parte masculina, e vocês também falaram uma coisa que os grupos anteriores não tinham mencionado, que é a responsabilidade. Então, vocês disseram uma responsabilidade desde o dia 1 até o final, mas é que realmente o final nunca chega, porque as mulheres são grávidas, obviamente, por 9 meses, mas depois essa responsabilidade continua pela vida inteira. Então, também uma responsabilidade do mãe, do pai, e bom, o que vocês falaram, o apoio da família, talvez pode ser algo fundamental. Sabemos que não todas as mulheres grávidas têm esse apoio familiar, mas quando elas têm, é algo completamente fundamental. Ok, gente, então, acho que tivemos... que nós temos agora como umas opiniões bastante importantes, vamos para a segunda temática do nosso conversatório, que vai ser a seguinte. Bom, como já dissemos, não todas as mulheres têm como... Bom, nenhuma mulher realmente tem a obrigação de ser mãe. Então, pode ser que em algum momento, por algum motivo, a mulher fique grávida e decida não continuar com a sua gravidez. Quais poderiam ser os motivos para não continuar com essa gravidez? Eu penso que existem muitos, realmente que existem muitos. Eu simplesmente vou dar um exemplo para vocês, que seria uma questão física da natureza. Bom, vocês sabem que o processo de gravidez tem como um aparelho específico no corpo das mulheres. E então, vocês vão ver aqui nessa imagem que no processo normal, o embrião está aqui no meio da matriz, ele está aqui no meio. Mas por questões da natureza, realmente eu penso que não deve existir assim como uma explicação muito certa. Algumas vezes existem as gravidezes ectópicas. Gravidez ectópica está muito descrita, e o que significa é que o embrião, por algum motivo, não é formado nesse centro, mas ele se forma em algum outro lugar, e possivelmente isso represente um risco grande para a vida da pessoa, para a vida da mulher. Também, se o embaraço continua, a vida desse bebê também ficaria em risco. Então, realmente, como que é naturalmente, poderia ser não tão, digamos que poderia ser perigoso continuar com essa gravidez. Então, esse seria o motivo, penso eu, talvez, para descontinuar a gravidez. Agora, vocês também podem falar um pouco sobre outros motivos que possam existir. Mas, esperem aí que eu vou fazer algumas troquinhas nos grupos para que
vocês consigam falar com outras pessoas, meus queridos, para que a gente não fique aí acostumada sempre com as mesmas pessoas. Então, vamos ver. Me espera. Ok. Estou aqui trocando. Ok. Friend. Então, estou abrindo os grupos e já vocês sabem, tem aí entre 5 e 10 minutos para falar sobre quais poderiam ser esses motivos que vocês têm na cabeça, que vocês têm lido, que vocês ouviram, que vocês talvez falaram com alguém para não continuar a gravidez e depois voltamos aqui para fazer um pequeno relatório. Então, acabei de abrir os grupos, já vocês podem acompanhar seus colegas aí nas suas salas particulares e depois, então, a gente fala sobre esses motivos. Bom, já quase todas as pessoas conseguiram se unir. Vamos ver. Vamos ver o que está faltando. O Carlos está faltando? O Carlos e o João David. Carlos e João David, é unicamente clicando aí no convite que aparece no canto direito da sua tela e aparece acompanhar grupo 1, por exemplo, acompanhar grupo 2. Carlos, você tem algum problema para acompanhar seu grupo? Carlos, você me escuta bem? Porque eu vejo que você continua aqui na sala principal, Carlos, mas não sei se é por algum problema de conexão, talvez, Carlos. Eu não escuto você, querido. Bom, se você me escuta em algum momento, você me avisa, por favor, Carlos, para eu ajudar você entrando na sua sala.
Ok, meus queridos. Aqui a gente já está voltando bastante rapidamente, então eu penso que, bom, talvez vocês tiveram umas conversações rápidas assim. Não sei se vocês conseguiram todos expressar a sua opinião sobre quais poderiam ser alguns motivos para não continuar com a gravidez, mas agora vamos ver isso com esses relatórios, que agora um encarregado diferente de cada grupo vai falar aqui com todos. A ideia é, claro, que todos tenham a oportunidade de falar aqui na frente, para que possamos escutar também todos. Então, vamos agora começar com o terceiro grupo, que nesse caso era o grupo mais numeroso. Temos aí o Camilo, o Dylan, Stefania e o João David. Vamos ver que anteriormente foi o Dylan que deu esse relatório para nós. Talvez agora pode ser o Camilo. Camilo, querido, como foi essa conversa aí com seu grupo? De quais motivos vocês falaram entre vocês, Camilo? Nós falamos de muitas coisas, por exemplo, de como ter filhos, como a decisão de não tê-los, e esse foi o tema que nós falamos, e os meus companheiros falaram com nós. Bom, então essa temática da decisão de ter ou não ter filhos, você está aí com esse verbo ter, Certo. exatamente. Então escreva aí no bate-papo, ter ou não ter filhos, que uma responsabilidade. Então, essa temática, e quais foram as opiniões ao redor dessa temática? Tipo, é uma decisão, ter ou não ter. Então, o que vocês disseram assim ao redor disso? O que você pensou sobre isso, por exemplo? Pois eu pensei que eu também, nós, ou a pessoa, exatamente, podem ter filhos, algumas pessoas não querem ter filhos. Isso é o que eu pensei. Sim. Exatamente. Então, também é uma questão de possibilidade e uma questão também de desejo. Tipo, se você quer e também se você pode, correto? Sim. Entendi. Vamos agora com o segundo grupo, da Dália, a Lucia e a Jadira. Talvez agora eu quero escutar um pouco a Lucia. Lucia, querida, então, nesse grupo de vocês, sobre as motivações para não continuar a gravidez, o que vocês disseram? Quais poderiam ser aí, segundo vocês? Lucia, não sei se você me escuta. Não sei se a Lucia está ali. Vamos ver a Lucia saiu. Bom, alguma questão com a conexão, talvez? Então, Dália, querida, você poderia dizer um pouco o resumo da conversação que vocês tiveram aí nesse grupo, Dália? Sim, eu estive também com Jadira. Uma conversação muito interessante sobre as possibilidades. Quando você, infelizmente, perde ou termina sua gravidez, existem algumas razões fisiológicas. Por exemplo, a gravidez ectópica que você falou, também a mulher pode ter problemas hormonais, ou outro tipo de problemas físicos que, infelizmente, especialmente agora, as mulheres no primeiro trimestre, da gravidez, têm perdas. Mas também perdas, perdão. Perdas, mas também falamos um pouco da decisão, por exemplo, quando uma mulher é vítima da violência sexual, da violação. Também ela tem, nós todas opinamos que a mulher tem a completa decisão de ter ou não ter seus bebês, seus filhos, e que não, infelizmente também depois de um ataque, de uma violência, ser vítima da violência, a situação emocional da mulher está muito afetada. E normalmente, não normal, mas comumente a mulher decide terminar a gravidez.
não ter os filhos. bebês. Bom, Aham, os então filhos. vocês falaram de dois tipos de motivações. Motivações físicas Aham. por algum problema Tá. e também motivação de estupro. O estupro é o que você estava falando, isso de quando uma pessoa, um homem, é violento com a mulher, então ele estupra. O estupro, depois disso, muitas mulheres decidem e também têm direito de não continuar com essa gravidez. Entendi, Dália? Tá. Muito boa essa motivação, realmente é algo real, acontece, tristemente o estupro existe e as mulheres não têm que ser vítimas disso pelo resto da sua vida, elas podem, tipo, deixar esse momento em algum momento da sua memória, mas não para sempre. Vamos ver Camila e Sandra, o que vocês disseram, agora eu quero falar com a Sandra. Sandra, querida, como foi essa conversa aí com a Camila? Quais coisas vocês disseram sobre motivações para não continuar a gravidez? Nos falamos sobre os motivos legais, Legais, aham. legais e outros motivos pessoais. Ok. Os motivos legais a ver, espera. Cuando o embarazo pone em risco a mulher. Então, espera aí. Quando a gravidez arrisca a saúde da mulher. A saúde, Arriscar a saúde da mulher. arriscar a saúde da mulher. Quando a mulher sofre estupro, Claro. quando o feto está tem deformidades, Tem malformações. malformações. Claro, isso aí é importante. Você imagina que você vai ter um filho, mas que a vida dessa criança, a vida desse filho não vai ser assim, vamos dizer que uma vida completamente feliz por coisas naturais também. Isso também pode ser um motivo de decisão para você decidir não ter esse filho, não? E nós também falamos com Camila e Carlos que outros motivos podem ser que a mulher não queira ter filhos. Claro. Nós achamos que a mulher pode decidir sobre seu corpo. Sobre seu corpo. Sobre seu corpo. Exatamente. Então, um motivo assim que não tem que ser tão complexo, simplesmente um motivo de não quero ter filhos. Não quero ter filhos. Pode ser completamente válido. Claro. Então, vocês estão vendo que existe uma variedade de motivos realmente grande para decidir não continuar com a gravidez. Pode ser assim, começando com um motivo natural, de talvez alguma malformação, ou talvez algum problema físico. Pode ser com algum motivo emocional, talvez relacionado com estupro, pode ser também. Ou pode ser com, por exemplo, um motivo de projeto de vida, tipo, olha, eu não quero ter filhos, ou não quero ter filhos neste momento, porque meu projeto de vida é outro, e agora não estou completamente preparada para isso. Também pode ser uma motivação que as mulheres pensem para não ter filhos. Muito bem, gente. Muito obrigada por essas contribuições. Vamos continuar com a seguinte pergunta. E aqui, bom, também vamos falar um pouco sobre, vamos dizer que talvez a opinião que vocês possam ter, mas também as opiniões que outras pessoas possam ter, porque nós claramente ouvimos as outras pessoas quando elas falam sobre a temática, e nós podemos ver que ao redor do mundo, mas mesmo ao redor do mundo, vocês encontram manifestações públicas sobre o que fazer, o que não fazer, mesmo de pessoas que até, digamos, dos homens que eles não podem ter filhos, eles também têm uma opinião sobre isso, ou mesmo de mulheres que nunca vão ter filhos, elas também têm uma
opinião sobre sim ou sobre não o aborto. Então, estamos falando aqui concretamente da interrupção da gravidez que, digamos, que não é opcional, que não, desculpa, que não é natural, mas que é uma questão decidida. Então, por que algumas pessoas concordam com isso ou porque algumas pessoas não concordam? Todas têm as suas razões e nós vamos falar um pouco da opinião dessas pessoas. Quais são as ideias que essas pessoas têm na cabeça para concordar ou para não concordar com essa temática do aborto, com o aborto legal, claramente. A gente está aqui falando do aborto legal, que seja ou não seja legal abortar, que tenha algumas implicações ou que não tenha implicações para a saúde das pessoas, etc. Então, essa vai ser a nossa seguinte conversação. Jadira, bom, normalmente o conversatório é mais ou menos 1h30, 1h40, mas é completamente livre. Se você quer ficar aqui até o final, a gente fica muito feliz de falar com você, mas se você tem assim, alguma coisa que não pode ficar até o final, não se preocupe. A ideia é que você possa praticar aqui com todos. E, bom, por outro lado, acabei de deixar aí também para vocês o link onde vocês, antes, por favor, de se desligar completamente do conversatório, podem entrar e podem deixar a sua opinião. Mas então, agora, eu vou abrir os grupos outra vez, vamos ver se eu faço alguma troca. Aqui, vamos ver se talvez eu troco aqui algumas pessoas para que vocês também falem com outros colegas e digam como que algumas pessoas pensam, que concordam ou que não concordam com o aborto legal, porque sim ou porque não. Então, acabei de abrir os grupos, já vocês podem acompanhar seus grupos. E, por favor, então, falem aí, já sabem, depois nós vamos ter um momento para falar das opiniões de todos e continuamos. Não está faltando muito para nós terminar, não se preocupem, meus queridos. Tá faltando a Sara Álvares. Eu vi que você se ligou faz pouco, Sara. Você está aí? Você me escuta, Sara? Sara Álvares. Não sei se a Sara me escuta, Sara. A gente agora está fazendo uma atividade grupal. Perfeito. Ela já acompanhou. Muito, muito, muito bem.
Bem-vindos outra vez aqui à sala principal. Super bem que já temos aqui o Camilo, a Sandra, a Dália e a Jadira. Somente estamos esperando uns 5 segundos mais para o nosso terceiro grupo e assim a gente faz todos os relatórios sobre essas motivações que talvez algumas pessoas têm para concordar ou para não concordar com o aborto. Podemos falar então do aborto legal, do aborto que pode ser livre, quais pessoas concordam, quais pessoas não concordam, quais são os motivos dessas pessoas. Vamos ver do primeiro grupo, que era Camilo e Sandra. Camilo, querido, você pode falar um pouco conosco aqui sobre essa conversa que você teve com a Sandra, Camilo? Quais podiam ser esses motivos que vocês falaram aí, que vocês conversaram? Muito bem, nós falamos sobre o tema de aborto. Ela disse que ela está a favor com esse tema e eu também. Claro, mas então quais são os motivos que vocês pensam? Por que vocês estão assim a favor ao aborto? Por quê? Eu estou em contra porque é muito malo abortar um ser humano, sim. Ok, você está em contra, perfeito. Por questões talvez morais, não é bom abortar. Isso que você está dizendo. Abortar não é bom. Uhum. Por que não é bom? Bom, Porque nós estamos matando um ser humano e muitas pessoas que o fazem para não terlos. Não terlos. Não telos, Então, não telos. não terlos. Isso me parece muito mal. E a graça é terlos e foi. disfrutá-los. Ok, perfeito. Bom, então, obrigada aí por essas impressões. Temos, então, motivações para ir em contra do aborto, pode ser motivações morais, nesse sentido, por exemplo, como ele está falando de que pode ser algo mal. Ok, perfeito, obrigada. Vamos ver na segunda sala que temos a Dália e a Jadira. Talvez Dália pode contar um pouco para nós como foi essa conversa com a sua colega Jadira, o que vocês pensam que pode ser motivações para estar em contra ou a favor do aborto, Dália? Sim, Jadira e eu concordamos em muitas coisas. Por exemplo, as duas estamos a favor do aborto. Creemos que a situação, especialmente a situação de pobreza em Latinoamérica, infelizmente, tem muitas situações tristes e muito difíceis para as mulheres, especialmente as mulheres em estado de pobreza, que são vítimas da violência intrafamiliar. E nessas situações é injusto pedir que tenham, obrigá-las a que tenham um filho só porque ficaram grávidas. Para nós, aborto é uma decisão, não é uma obrigação. Se você for vítima da violência e você quer continuar com sua gravidez, você tem todo o direito, está em todo o seu direito, mas infelizmente a educação, há muita falta de educação na nossa sociedade. E isso, ter um filho nessa situação só vai provocar mais pobreza e mais violência, porque vai ser um filho que não vai ter boa oportunidade nem boa educação. Então, nós opinamos que as pessoas que se chamam pró-vida, que são pessoas que não concordam na Colômbia com aborto, nós pensamos que não tem em conta toda a situação, todo o panorama, que você, para cada situação, tem seu próprio panorama, tem seu próprio... Você não pode generalizar você não pode generalizar cada caso, e aborto não é uma resposta de sim ou não. Tem muitos grises, tem muitas zonas grises, e cada pessoa tem sua própria situação.
Ok, perfeito. Duas coisinhas. Tem muitos matizes cinza. Cinza é essa cor entre preto Tá bom. e branco. Por outro Cinza. lado, então, aí vocês falaram talvez de motivos econômicos. Então, vocês pensam que as pessoas podem estar a favor do aborto por questões econômicas e também por questões de justiça. Então, talvez não é muito justo para uma menina ou para uma mulher em geral ter essa responsabilidade depois de um ato violento, por exemplo. É a questão que ela pode tomar. Ok. Patrícia, uma coisa a mais Sim. que achamos importante, nós temos uma pergunta como uma pergunta geral, e é que se os homens ficaram grávidos, o aborto seguiria sendo uma limitação, estaria limitado. Nascer. Nós achamos que é provável que não, que eles sempre decidem sobre seus corpos e nós não. As mulheres não. Interessante, é As interessante mulheres essa não. pergunta. Então, Sim. deixar no ar essa pergunta. Claro, sim, é interessante. Eu nunca tinha pensado nessa pergunta e, bom, realmente eu penso que se os homens e as mulheres fizessem as coisas um dos outros, o mundo seria completamente diferente. Então, por esse lado também, talvez seria. Obrigada. Vamos ver agora o último grupo sobre essas opiniões, talvez Camila, Dylan e Sara. Não sei se Sara, que ela entrou assim recentemente para nosso conversatório. Sara, você pode falar um pouco sobre como foi essa conversa de vocês, sobre quais podem ser motivos para respeitar o aborto ou para estar em contra do aborto, Sara? Bom dia. Bom dia. Meu grupo, eu falo muito pouquinho Tranquilo. português. A ideia é que você pratique, claro. Muito obrigada. Bom, nós falamos e Dylan e a outra companheira, eles diziam que estavam a favor do aborto. Uhum. Eles davam uns argumentos muito claros. Por exemplo, a companheira dizia que eu miro o nome. A Camila. Camila, lo siento. Tranquilo. Ela dizia que estava a favor do aborto, Dylan também. Uhum. Había un punto que yo no entendí muy bien. Ok. Dylan, si él de pronto lo puede repetir en cuanto a ese punto que estaba a favor del aborto, y ya yo hablo del punto en contra, pues si él quiere. Para que... Vamos ver se Dylan pode ajudar aí a Sarinha com qual foi esse ponto para apoiar o aborto, Dylan? Mas como assim? Que eu falei? Ou quem falou? Eu sei o que falou todo mundo, mas não sei se... Sara. O que falou você- Camila, creio. Ela falou que ela tá a favor do aborto pela saúde, por Uhum. causa que ela acha que é uma chance de diminuir o risco do aborto em locais clandestinos. Uhum. Então, aborto legal, vocês podem apoiar por questões de saúde, porque, bom, muitos estudos também já dizem que o aborto, seja legal ou seja ilegal, ele de qualquer maneira acontece. Mas então, talvez se fosse talvez legal, a saúde poderia melhorar nesse sentido. E a Sara, você falou que tinha um argumento em contra, qual seria? Sí, muy obrigado. Bueno, serán dos argumentos o dos razones. Y bueno, una de las razones es el asunto de lo clandestino, que lo Uhum. clandestino a veces, cómo se tiene en cuenta si es clandestino, si no se tiene como muchas estadísticas sobre ello. Y es a partir de cuál es la raíz de esos abortos clandestinos. Aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica generalmente es en las zonas rurales. Y yo les compartí a los compañeros que precisamente uno de los problemas son las violaciones dentro de las familias, el incesto. Entonces, O estupro, a violência, que a Dália estava falando, da violência intrafamiliar. intrafamiliar. Muy obrigada. Totalmente. Entonces, de pronto cuando se legaliza hay una normalización o naturalización tal vez de lo que está pasando, como un Imagina. desprendimiento a nivel del Estado sobre la verdadera responsabilidad que debe tener en estos temas de violencia intrafamiliar. Yo vivo en un municipio de Antioquia
y he escuchado sobre esos casos en los que las mujeres lo hacen, pero más como para ocultar que las demás personas sepan que su papá, que su abuelo, que su tío las violentó Imagina, sexualmente. então, também outra perspectiva aí do ponto de vista legal. Imagina que poderia ser, então, que a legalização do aborto talvez ele normalize a violência. Imagina que pode ser algo terrível realmente. Então, cada decisão vai ter diferentes consequências e, bom, igualmente a gente deve ver quais que são as consequências menos piores para depois, então, tomar uma decisão que possa afetar a população inteira. Obrigada, Sara, por esse ponto de vista. Realmente, eu também penso que estamos aqui como falando de variedade de coisas que podem acontecer numa sociedade. Como falou a Dália, nada é preto ou é branco. Tem muitas coisas no meio que são cinza e essa é outra realidade. Meus queridos, eu sei que vocês já estão aí quase saindo. Professora, Sim, Sandra. eu acho que outra razão muito forte é a religião. A religião. Uhum. A religião põe a favor ou contra as pessoas. É verdade, a religião também pode ser um fator que afeta o juízo das pessoas, então também pode ser um motivo para concordar ou para não concordar com certas coisas, nesse caso o aborto. Então, meus queridos, eu sei que a gente já está aqui ficando com pouco tempo, somente para lembrar vocês, por favor, preencham o formato aí da avaliação. E a última atividade que nós temos agora não é para fazer em grupos, é para fazer algo todos juntos aqui, das pessoas que possam. Vamos falar um pouco da educação sexual, que talvez algumas pessoas disseram anteriormente que falta algo de educação aí em alguns pontos da sociedade. Então, nós podemos ver aqui que, bom, como uma mensagem que estão enviando assim em português, que diz que uma educação sexual completa possibilita às jovens, quer dizer, as mulheres, as jovens tomarem decisões informadas sobre uma sexualidade e sobre sua sexualidade e relações de forma a protegerem a sua saúde. Então, eu queria que nós, bom, lembrem que a temática é gravidez e aborto, e eu queria que vocês me disseram, talvez, como vocês pensam que a educação sexual deve ser para que as mulheres possam pegar essas decisões, onde que deve acontecer essa educação sexual, qual é que é a importância dessa educação sexual no caso do aborto ou da gravidez. O que vocês pensam, gente? Aqui vamos falar assim um pouco mais livremente. Não sei se alguém quer abrir o microfone para falar um pouquinho sobre a educação sexual, sobre a gravidez, sobre o aborto. Alguém que tenha assim, uma opinião sobre esse ponto, porque não sei se vocês possam relacionar. Vamos ver, eu vou perguntar se a Sara. Sara, querida, te escuto. Muito obrigada. Bueno, yo pensaría que la educación sexual no solo es para las mujeres, sino también para los hombres y a nivel cultural, como lo decía también usted. Es un plano que se debe ir a todas las esferas da sociedade. Neste ponto, vamos aclarar que la educación sexual podría beneficiar el conocimiento sobre planificación familiar, sobre qué es el aborto, sobre cómo puedo acceder a él, cuáles son los procedimientos incluso en educación sexual sobre ese tema del aborto. Y bueno, podría beneficiar muchísimo porque estamos hablando de un problema a nivel cultural y social en cuanto a qué es lo que pasa con nuestros cuerpos. Con nuestros cuerpos muchas veces no tenemos esse conhecimento. Então, você vai falar depois de mim, educação sexual. Educação sexual. Eu te escuto. Exatamente. Educação sexual, você diz que pode ser importante, então, a nível de informação sobre o que acontece nos nossos corpos e sobre as coisas que podemos fazer com nossos corpos, talvez, é algo que poderia ajudar a nível cultural a entender um pouco melhor como é que o que significa a gravidez e o que significa o aborto. Ok, obrigada. Alguma outra pessoa assim que tenha alguma ideia sobre a importância, talvez, da educação sexual, como deve ser feita, quando deve ser feita? Se vocês concordam ou não com ela, que ela tem relação com a gravidez, por exemplo, que falando do planejamento familiar, talvez, não sei, a Sandra. Professora.
eu acho que a educação sexual deve começar em casa. Começar em casa com os pais, desde as crianças, Ok. E continuar em outros espaços, a escola, a igreja, não só Pois é, na claro. escola. Então temos como 3 momentos assim para a educação sexual. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser na igreja e bom também a nível de sociedade nós podemos pensar que seria possível ter algo de educação sexual. Obrigada. Então talvez juntando todos esses contextos as pessoas poderiam ter uma ideia um pouco vamos dizer mais abrangente sobre o que significa, quais questões estão incluídas ali, quais não. Muito bem, obrigada, Sandra. Então, vários contextos, a importância. Não sei se vocês veem relação entre a educação sexual e a gravidez, por exemplo. Alguma pessoa vê relação entre a educação sexual e a gravidez? Vamos ver se talvez alguma pessoa que me ajuda, por exemplo, a Camila. Camila, você que é enfermeira, que você estuda diretamente aí na área da saúde, você vê que talvez exista alguma relação entre a educação sexual e a gravidez? Sí, eu acho que tem toda a relação, porque o ter o conhecimento, inclusive desde muito cedo, não só desde uma idade determinada, sino desde os primeiros anos, assim, da escola, como fala a Sandra, na família também, não? Porque ainda não são temas que são falados ou faz conversas com os pais, por exemplo, sino que sempre recorrem a outros meios, agora com as redes sociais e o internet, então é um meio que as pessoas recorrem. Eh, então, tem muito que ver, porque o ter conhecimento sobre seu próprio corpo, porque a educação sexual não é só métodos anticonceptivos, não é só o aborto, sino também seu próprio corpo, a identidade sexual, a identidade de gênero. Então, tem muito que ver o ter mais propriedade sobre nós, tanto homens como mulheres, não? E com base nisso, as futuras decisões. Não tem de lado que muitas das gravidezes não se dão nesse contexto, não? Como falava a Sara, tem contextos muito mais específicos que, de certa forma, vão influenciar nessa toma, mas se, pelo menos, tentar implementar com maior força a educação sexual, vai ter um impacto, de certa forma, não é gradual, Claro, não não vai é assim acontecer definitivo, mas isso, algo mas pode afetar, claro, claro, sim, sim, claro. sim, Então, com você certeza. fala que a educação sexual talvez ela pode estar relacionada ao conhecimento que as pessoas podem ter sobre seus próprios corpos. E bom, como fala aí essa imagem, esse conhecimento pode levar a que nós tomemos umas decisões um pouco mais informadas, seja para fazer uma coisa ou seja para fazer outra. Talvez com um pouco mais de informação nós tenhamos como esse pensamento sobre quais poderiam ser as consequências de uma coisa ou de outra. Muito obrigada. Olha, e estão falando aqui unicamente as meninas sobre educação sexual, mas aqui temos dois meninos, temos o Camilo e temos o Dylan. Talvez o Camilo pode dizer para ele como é que ele pensa que é importante a educação sexual do ponto de vista masculino, Camilo. O que você pensa que a educação sexual pode fazer para se beneficiar ou para não se beneficiar do ponto de vista masculino? Eu acho que nós devemos cuidar muito. Eu lembro muito que os meus pais me falam muito disso e todas coisas assim. Eu aprendi muitas coisas com eles e eu sigo seus conselhos que eles me dão, que o mais importante é a proteção e sim, é verdade. Para os Ok. homens também a proteção e meus pais me falam muito disso e, e que tenha muito cuidado e que eu sempre possa andar com a proteção porque o nunca não sabe que
Ok, perfeito. Então, o ponto de vista masculino do Camilo pode dizer que a educação sexual tem muito a ver com a proteção, perfeito. E olha, uma maneira, algo de vocabulário aqui para que vocês vejam. A proteção masculina, vamos dizer assim, a proteção masculina mais difundida pelo mundo é a camisinha. Camisinha, você fala em português, camisinha, estou escrevendo aí para vocês. A camisinha que, bom, ela pode servir para muita coisa, não é unicamente proteção contra a gravidez, mas também proteção contra doenças de transmissão sexual, também pode funcionar para ambas pessoas, para a mulher e para o homem, inclusive nas relações que são entre mulheres e entre homens, pode ser que algum tipo de proteção serva também para evitar contágios de outras coisas. Muito bem, e agora finalmente vamos fechar aqui com o Dylan. Meu Dylan, querido, você tem assim alguma opinião sobre a educação sexual? Nós já falamos que ela deve ser feita em vários lugares, que ela pode servir para que nós conheçamos nosso corpo, mas também como um tipo de proteção. Camilo, o que você pensa sobre a educação sexual em geral? Não, Dylan, desculpa, sim, Dylan. Tá. Eu acho que a educação é um poder, né? A educação é um poder, seja qual seja a temática. Neste caso, o sexual, né? Eu acho que entre mais educada seja a pessoa, vai ser muito mais importante para a sociedade. Então, se você tem uma educação sexual boa, você vai ajudar muitas pessoas também a se informar para evitar muita coisa, para te dar, tipo assim, um conselho também. Se você está passando por uma dificuldade, você não sabe como agir, eu acho que a educação é um poder. A gente fala que não existe os super-heróis, mas esse é tipo um poder que eu acho a educação sexual e a educação sexual no momento também muito importante, sei lá. Não sei o que mais falar. Não, mas olha, as suas ideias ficaram muito importantes. Você falou aí do poder que podem ter as pessoas através da educação, e nesse caso específico, o poder sexual que podem ter as pessoas através da educação sexual. Eu acho que você está muito certo com isso. Imagina você ter o poder completo sobre seu corpo, sobre a sua sexualidade, sobre as possibilidades que você tem e também o que você falou de ajudar os outros com informação verídica para que as outras pessoas também possam tomar as suas próprias decisões. Então, meus queridos, realmente acho que foi um conversatório bastante importante para nós do ponto de vista linguístico. Nós aprendemos aqui algumas coisinhas, compartilhamos ideias e também do ponto de vista cultural, social, das coisas que estão acontecendo, porque as pessoas que moram em Medellín, vocês sabem que em Medellín a gente também está fazendo algumas campanhas assim para informar, sobretudo a população adolescente, de como é que é esse processo de ser mãe, de ser pai, de quando é que a gente pode fazer planejamento familiar e todas aquelas coisas. Então, está muito relacionado com o que estamos vivendo como sociedade agora e, bom, penso que talvez anteriormente também, mas assim, então, nós podemos como contribuir um pouco, como fala o Dylan, com esses conhecimentos que nós temos, compartilhar ideias e, ao mesmo tempo, praticar a língua que nos traz aqui. Então, meus queridos, para fechar, simplesmente fica agradecer vocês pela sua contribuição, pela sua disposição para aqui compartilhar com todos, praticar um pouco a língua portuguesa e, finalmente, também convidar vocês a entrar nesse link. Vai ser mais ou menos 1 ou 2 minutos, as pessoas que não tenham feito isso, 1 ou 2 minutos, deixar aí algumas informações e sua opinião sobre este momento, para saber nós como continuamos promovendo esse tipo de eventos. Obrigada, meus queridos. Se cuidam muitíssimo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom Patrícia, dia e eu boa queria te semana. perguntar uma coisa. Fala, querido. Eu não sei se você sabe que tem outro conversatório sempre às terças. Eu não sei se é sempre com pessoas da faculdade, da universidade. E se vocês estão também interessados, a gente tem conversas todas as terças. Eu acho que é 7 horas da noite, 19 horas.
Ok, Hum, entendi. Olha, eu não sabia e é muito interessante saber isso. Não sei se elas talvez estivessem interessados em nós, talvez como unir as duas iniciativas, as conversas delas, claramente para nós levar o público para lá e também as nossas conversas para que eles também possam entrar aqui nas nossas conversas e, bom, falar todos várias vezes na semana. Acho que seria interessante, Dylan. Não sei se você tem como alguma maneira de contatar eles, ou eles têm algum correio, ou alguma maneira assim. hum, eu posso te compartilhar o link do grupo no WhatsApp. Uhum, Eu não sei quem criou isso. Eu sei que me chegou o convite pelo correio. uhum, E é só isso. Eu não sei quem criou, mas eu sei que dá na universidade. E a gente fala de diferentes temáticas sempre. Pelo menos amanhã a gente uhum, vai falar sobre a música, sobre as danças. E eu uhum, vou convidar uma amiga do Brasil. E uhum. lá tem outra mina que eu acho que é quem tem a iniciativa dessas conversas e ela vai convidar um amigo também é do São Paulo e a minha amiga é de Manaus. Então são duas regiões muito diferentes também e eu acho que Claro. vai ser muito legal amanhã. Ah, O bom, grupo é muito pequeno, então é por isso que eu estou compartilhando essa informação aí, por causa que claro, tem muita claro, gente Dylan. interessada. Se você pode, eu acabei de deixar no bate-papo, acabei de deixar meu correio da universidade. Se for possível para você compartilhar comigo esse link, e aí eu entro. E então, claro, nós podemos difundir um pouco mais para que entre mais pessoas e também eles podem entrar aqui no nosso conversatório, Dylan. Poderia ser? Aí deixei o meu correio no bate-papo. Claro que sim. Obrigada. E também, se você quiser, bom, as outras pessoas que estão aqui, se elas querem entrar também aí nesse conversatório, podem deixar seu correio e aí o Dylan, muito amavelmente, pode enviar o mesmo correio para todos. Penso eu que pode ser Ah, uma maneira. que acrescentou aqui. Obrigada, obrigada, querido. Olha, nós temos que terminar aqui o conversatório, porque já está chegando aqui o pessoal das outras línguas, mas então aí a gente já fica ligada com o correio. Eu agradeço muito pela sua contribuição e, bom, a gente se fala em breve, espero eu. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Tchau. Tchau, Tchau, muito professora. obrigada. Muito obrigado por Tchau, tudo. obrigada.